deixa vai eu contextualizar tudo isso. Antes de eu entrar já para no assunto, só queria agradecer o Edgar por essa entrevista aí. Eu acompanho você na 247, conheço também a trajetória anterior, né? Da sua mãe, quer dizer, toda a sua história. Assisto entrevistas suas. Quero destacar aqui aquela feita com José Dirceu, que eu achei incrível, com a Fernanda Montenegro também. Eu próprio trabalhei na TV 247 fazendo um programa aqui chamado Conexão Lisboa, né, com a Tuxi lá. Então, assim, admiro muito o seu trabalho, é um prazer estar com você aqui, porque o assunto de que nós estamos falando pode ser muito enriquecido com a sua entrevista, com esta entrevista que estamos fazendo com você, em função do seguinte: nós estamos fazendo um livro para a editora Cotter, que o livro é para o José Manuel, mas, assim, ele será editado pela Cotter, que é a editora para a qual eu trabalho. E nós vamos, nesse livro, falar sobre, ele se chama provisoriamente Mídia e Money, sobre o que aconteceu com a imprensa brasileira, ou o que se agravou com a imprensa brasileira nos últimos tempos, relacionado a uma imprensa servil, né, que está a serviço tanto do capital quanto de uma superficialidade muito conveniente para certo espectro do fascismo, né, para certo espectro da extrema-direita. Então, o que a gente está fazendo, o José Manuel já escreveu alguns capítulos introdutórios, daí nós estamos entrevistando pessoas, como o Luiz Nassif, o Heraldo Barbeiro, agora a Hildegard Ângel, e a gente quer ter visões a respeito dessa relação. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, se vocês não se importam, para deixar eu falar, que é o que nos interessa aqui. Você tem uma trajetória longa, né, na imprensa, no jornalismo, e você acha, como nós estamos aqui supondo, que houve um agravamento dessa relação servil da imprensa com o capital, com os grandes grupos, e eu me refiro aí à grande mídia, ou aquilo que o Amorim chamava de PIG, né? Estou falando da Folha, estou falando do Estadão, estou falando da Globo. Você viu crescer ao longo da sua experiência, e se você puder também falar um pouco dessa experiência, seria bem bacana. Eu acho que sim. Eu acho que o capitalismo aperta o torniquete no pescoço da mídia, nas obrigações da mídia para com ele, através da manipulação das informações e de abraçar como prática o lawfare, como foi no caso da Dilma, do Lula, e mesmo antes, com o mensalão. Eu acho que o capital dominou totalmente o espírito jornalístico. Totalmente. O velho capitão de indústria jornalística morreu. Agora não há mais. Mesmo Roberto Marinho, com toda a parcialidade dele, toda a adesão dele à ditadura e às conveniências do mercado, às conveniências da publicidade, ainda restava um resquício de dignidade jornalística. Eu acho que... E mesmo no mercado aqui do Bloco, das empresas Bloco, havia um respeito pelo grande jornalismo. Havia um brilho. Agora não mais. Agora é o jornalismo selvagem. É o jornalismo do lucro. É o jornalismo da conveniência financeira, da conveniência do capital. E há jornalistas de grande envergadura que aceitam
servir a isso. Como vimos na campanha contra a Petrobras, como vimos nessa entrega da Eletrobras, porque até então o Brasil não estava sendo entregue. Agora o Brasil está sendo entregue. As estruturas brasileiras não havia um respeito, não se pensava em desmontar as estruturas brasileiras. Agora, essa voracidade do capital sobre estrangeiro, sobre tudo que nós possuímos e construímos. Então, eu acho que a crise, essa atitude é muito mais ostensiva, agressiva e muito mais indigna agora. Eu acho que essa palavra dignidade, inclusive, é completamente defasada. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso está contaminando a juventude nas redações também, porque praticamente eu me lembro, eu ainda peguei uma fase em que havia uma redação onde nós tínhamos a apuração como apuração do fato, como uma mais do que uma necessidade, uma imposição da realidade. Ou você fazia apuração, ou você não fazia jornalismo. Hoje a gente observa redações muito fracas e ninguém apurando nada. Essa coisa da internet, copia e cola, copia e cola. É Como é que você vê isso? imediatismo. É isso mesmo. E você fala, não havia certos princípios e critérios, havia as cartilhas da redação, isso não há mais. E sequer há também a cartilha da ética e do jornalista ser corrupto ou não. Não há mais. Não haveria agora um escândalo como houve quando demitiram grandes jornalistas por suspeição de corrupção. Agora não há. Agora um jornalista ostensivamente dirige um carro de grande custo, mora na Vieira Soto, que é aqui a avenida mais cara, o metro quadrado mais caro, isso ostensivamente, como se fosse uma coisa natural. Isso aí acabou aquela cartilha moral do jornalismo, acabou a cartilha ética e acabou a cartilha básica. Os princípios básicos da imprensa não estão mais em pauta. O que está em pauta é cumprir aquelas necessidades, aquelas prioridades de quem está mandando no momento. Você acha que esse ponto de virada, tem uma curiosidade, o DH tem experiência contínua e próxima de todos os fatos, você acha que o rasgar dessa cartilha de ética, né, que pressupunha, por exemplo, a checagem de 3 fontes, pressupunha valores digamos assim, de compromissos com a verdade, né, que desapareceram. Sempre podiam ser frágeis, mas agora desapareceram. Você acha que o ponto de virada foi, por exemplo, o mensalão, lá, que começa lá com o lawfare do Pisolato? Sim, concordo com você. Eu acho que o ponto de virada foi o mensalão. O ponto de virada foi o mensalão. Quando eu cheguei a ouvir a editora de um grande jornal brasileiro, que ela que cunhou o termo mensalão, ela dizendo que nós vamos prender o fulano, vamos prender o Zé Dirceu, vamos prender... Quer dizer, como se a imprensa pudesse se julgar, se outorgar o direito por seu desejo de prender uma pessoa da qual ela discorda politicamente, ou de quem ela tem antipatia pessoal. Isso, não me lembro de haver isso antes. Não me lembro, isso me escandalizou. Eu não me lembro disso. Sim, Assim como nós vimos
a campanha aberta da Globo, a Miriam Leitão e o Sardenberg, para esvaziar a Petrobras, para entregar a Petrobras. O que é isso? Como se pode se dar a esse desfrute? Jogar pessoas que construíram a sua biografia na mídia, como elas podem se vender, porque isso é se vender por 2, 3 tostões, abertamente, e não haver qualquer tipo de escrúpulo. É muito triste você ver como a imprensa brasileira, talvez seja um mecanismo internacional, não sei, mas como a imprensa brasileira decaiu ao chão. É verdade. Você sabe que houve um processo semelhante de lawfare antes do Mensalão, na época do Getúlio, com o Carlos Lacerda utilizando a imprensa para derrubá-lo. Mas depois isso se torna ali no Mensalão uma máquina político-jurídica, né? E a imprensa passa a ser uma ferramenta de dominação da extrema-direita, da direita, completamente sem valores éticos e completamente sem compromisso com a verdade, a ponto de criar factoides, fake news o tempo inteiro para aprisionar pessoas, né? Para destruir imagens. É isso mesmo, e nós não estamos sob uma ditadura. Nós não estamos sob uma ditadura como se esteve durante o período militar no Brasil, em que a imprensa tinha que se dobrar para não morrer. Nós estamos, em princípio, num regime democrático, né? Governo eleito. Então, a imprensa não precisava se ajoelhar tanto. O Lacerda é aquele eterno conflito, né, no Brasil, da ascensão do autoritarismo, né? O Lacerda queria, que era um homem muito preparado, e ele tinha argumentos, e ele mentia também, mas ele tinha uma representatividade política e intelectual e jornalística que davam a ele essa projeção e esse poder de desestabilizar governos, né? Tanto que nós chegamos, graças também ao Lacerda, a 1964, né? com grande apoio do Lacerda, né? Uhum. Um mal no Brasil. Sempre haverá essas pessoas para fazer esse jogo, né? Agora, Mas agora é muito mesquinho, é muito evidente. E acho também que são poderes diferentes, porque agora você tem as redes nacionais, você agora tem um espectro muito mais amplo de possibilidades de influenciar e dominar as consciências, né? Que antes era restrito aos grupos de poder apenas. Agora não, você estende isso ao Brasil inteiro numa fração de segundos. Você difunde pensamentos parciais e equivocados com um potencial enorme e com consequências em todos os campos da vida brasileira, né? Então, isso é que me preocupa. Eu vejo agora que a direita está invadindo, existe uma articulação no momento do Brasil e para a qual a imprensa não reage, de invasão de universidades por elementos de movimentos de extrema-direita, de evangélicos atacando o Estado brasileiro em grandes marchas e procissões, e a mídia assiste a isso de modo impassível, assim como a mídia perdeu o escrúpulo diante do Bolsonaro. Ela tratava o Bolsonaro, normalizou o Bolsonaro como um presidente da República, normalizou o Temer
como se ele fosse um presidente que não deu um golpe. Não houve qualquer oposição. Hoje, não há oposição na mídia. É isso que nos infelicita. Só há oposição na mídia progressista do YouTube. Você não tem oposição na grande mídia. É um perigo enorme. Nós estamos completamente dominados. E a pauta, o Degrande, Degrande, a pauta, eu me lembro que nós tínhamos reunião de pauta. Nós tínhamos reunião de pauta, a gente discutia amplamente e tal. Acabou isso aí nas redações, né? Não tem mais reunião de pauta, vem lá uma pauta de interesse específico e catapimba, né? É interesse coordenado. Você vê, e todos agem, até os mais independentes, agem numa completa submissão, até os que aparentavam uma certa independência. Nós vimos agora, nesse exemplo da Eletrobras, um comentário da Janja, da mulher do Lula, respondendo a um tweet do Ciro Gomes. Ela disse: não, a Eletrobras foi privatizada em 2022, porque o Ciro queria dar a responsabilização ao governo Lula, e atribuindo ao governo Lula a responsabilidade de não fiscalizar a manutenção. E ela falou: não, mas foi. E isso virou uma discussão em que todos os jornalistas, durante horas, os jornalistas mais independentes da Globo News, até constrangidos, eles contradiziam a Janja e a criticavam por uma frase que era verdadeira. Eles não tinham nem argumentos, com medo de que se pudesse aquele momento, aquele apagão, ser usado como um elemento para que desse argumento para desestatizar a Eletrobras, como se a Eletrobras fosse um ativo da Globo. Uma coisa assim tão fora de qualquer decência jornalística, e obrigando aquelas pessoas que até então vinham mantendo, alguns deles, alguma independência, a completa submissão aos nossos olhos. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta, José. Por favor. Junto com essa questão aí de ser um capitalismo a serviço, por exemplo, de uma máquina político-jurídica, como é o caso do lawfare, junto com essa questão de esses jornalistas estarem cuidando, como você disse, aí, dos ativos da Globo, dos ativos dos seus patrões, né? Existe uma outra questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre ela. Há uma fragmentação da notícia, não há mais uma centralidade. Antigamente, a gente tinha ali a Globo, a Folha, o Estadão, né? As pessoas no domingo liam o jornal, eu particularmente lia o meu folhetim, né? Aquela coisa, e havia uma centralidade. Agora nós temos uma pulverização. Ali na internet está o GGN, mas também está a Folha, sem aquela importância que ela tinha antes, quer dizer, as coisas foram muito pulverizadas. E aí tem um outro aspecto, que é o leitor também é fragmentado e fragmentário. Ele pinça uma informação aqui, outra ali. E muitas vezes essa informação é a mesma, porque há um Ctrl+C, Ctrl+V em ação. Dizer, isso não existe mais autoria. Não existe mais autoria. Não existe autoria de pensamento, de análise. Não existe uma autoria que repercuta. Todo mundo se apossa de um raciocínio que não tem autoria, porque é o raciocínio que coube melhor naquela circunstância, e isso vai diluindo
as opiniões. Isso vai diluindo a identidade dos veículos, que, aliás, já se dilui há algum tempo, e o imediatismo da notícia ele provoca essa simplificação do jornalismo brasileiro. E isso você não vê no jornalismo exterior, porque você vê matérias aprofundadas, você vê matérias pesquisadas, apuradas, e agora não há mais essa preocupação. É como se a imprensa escrita e a imprensa televisionada quisesse concorrer com as redes sociais, os Twitters, os Facebooks, os Instagrams, e não o contrário. Não são mais, não é mais a imprensa em profundidade, a imprensa reflexiva, a imprensa com bagagem que forma opinião. A opinião é formada pelo anônimo. E a imprensa segue esse caminho, competindo na velocidade, sem ter veículos adequados à mesma velocidade da internet, mesmo a velocidade de um Twitter para outro. Há uma inversão de valores, né? É uma inversão de valores e de posições. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é extremamente delicada, Hildegard. A questão, nós vivemos a censura, nós somos absolutamente contrários a qualquer tipo de censura, evidentemente, nós queremos liberdade plena para que a opinião pública se forme, mas nessa conjuntura com a qual nós estamos lidando, eu tenho conversado com a mídia eletrônica e é difícil pautar alguma coisa que seja de interesse público, de interesse coletivo. Tal a cegueira de algumas dessas empresas voltadas única e exclusivamente para o resultado que eles chamam de audiência, que isso estaria diretamente ligado ao que eles imaginam faturamento. Eu pergunto a você, nós temos muito, muito cuidado com isso, porque vivemos isso e jamais queremos isso de volta. Mas é preciso algum controle do Estado em relação especialmente a essas concessões que são concessões de Estado? De que maneira você imagina que a gente pudesse construir? Eu sei que é muito difícil, em poucas palavras, em pouco tempo, a gente desenhar alguma coisa, mas, na sua opinião, é possível avançar com alguma coisa nessa direção, Hildegard? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que fazer a regulação da mídia, sim, como foi proposta pelo Franklin Martins, que não tinha nada a ver com censura, nem tinha nada a ver com conteúdo, tinha a ver com monopólio. Exatamente. Monopólio. Fechado. Você não pode dar a uma única empresa, a um único grupo, o monopólio sobre a consciência brasileira, com o monopólio que abrange desde a área editorial, a área da televisão, a área da mídia impressa, de jornal, a área, todas as áreas, a radiofônica, a internet. Não pode. Um só grupo não pode ter vários veículos de várias formas de se expressar e de divulgar e de formar opinião. Não pode. Está errado. Está errado. Isso foi feito em outros países. Isso existe. Aqui é que nós estamos na contramão. Até a Argentina fez. Nós é que estamos errados. Mas o que eles não querem é isso. Então, criaram o fantasma da censura, como se regular a mídia fosse. E o que não tem nada a ver com censura. E nós não temos que ficar compruridos e intimidados e até nos justificando para tocar nesse assunto. Tem que regular a mídia brasileira economicamente. Tem que regular a mídia brasileira. Não é?
Viu só o cuidado com que eu tive para fazer a pergunta? Olha, cheio de dedos, né? Não é isso. A gente tem que ter uma atitude assertiva. A Globo Claro, né? pode ter o canal de televisão, mas não pode ter canal de televisão, 3 canais de televisão, 10 canais de televisão, e mais ter 20 jornais, e mais ter não sei quantas revistas, mais ter não sei quantos de internet, ainda vai agora ganhar, ainda estão querendo ganhar sobre a monetização que iria para a imprensa progressista, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser revisto. É o poder econômico se sobrepondo à opinião e à consciência. É o esmagamento da possibilidade de você refletir pelo poder econômico. E a gente tem que reagir. Uma questão que eu queria te fazer também é a seguinte. Ontem ainda eu recebi de um jornalista brasileiro, conhecido, mas não vou mencionar o nome, mas ele estava escrevendo uma matéria, daí ele me mostrou como o CGPT, a inteligência artificial, com os comandos certos, poderia fazer um texto bem feito, né? Quando eu li o texto, eu disse, olha, isso parece sensacionalismo de best-seller, o que esse CGPT fez. Ele riu e tal, mas por trás disso, ele estava brincando com isso, mas por trás disso existe a ameaça de que, inclusive, as matérias sejam escritas por inteligência artificial, já que não importa mais a opinião própria, não importa mais a alma, o humano, o espírito reflexivo e crítico, aquele velho humanismo que nos alimentou. Parece que a inteligência artificial também é uma ameaça nessa distopia cada vez mais real que a gente está vivendo, não? Isso acontece em todos os campos. Você tira a identidade, substitui o criativo, né, pelo automático, né? Você substitui o criativo. Na moda, por exemplo, essas grandes empresas, esses grandes grupos empresariais, eles adquiriram todas as grandes marcas de moda e alijaram todos os grandes nomes de criação da moda. Então, eles contratam grupos de anônimos que criam, hoje em dia é assim, criam a moda daquela marca. E o valor prevalece para quem adquire a marca, não é a beleza, não é a qualidade, não é a criatividade, é o preço. Então, eles ficam eternamente repetindo as mesmas coisas, mudando as cores, algumas com grupos de criadores saídos das escolas. Não há mais nomes. É você despersonalizar a criação. A primeira indústria que eu vi fazer isso foi a indústria de moda. Agora ela vai para a indústria da imprensa, assim como há os roteiristas de Hollywood fazendo suas greves e seus movimentos, porque eles também serão, exigindo que pelo menos 1 ou 2 roteiristas façam parte das fichas técnicas, né, das produções. E eles querem fazer tudo com inteligência artificial. Nossa. Agora, esse emburrecimento coletivo, e como é que as futuras gerações de jornalistas, as futuras gerações, enfim, na sociedade de forma geral, para onde que nós estamos indo? Eu acho que vai ter que existir sempre alguém que gere novidade, porque a inteligência artificial ela se baseia no que já existe. Ela cria em cima do já existente. Então, vai haver sempre a necessidade de alguns criativos que sejam os inovadores, os mais brilhantes. Mas, realmente, as atividades vão ter um número muito mais restrito de profissionais, porque serão desnecessários. Os apresentadores poderão ser de inteligência artificial.
não vai precisar de pessoas. E até porque essa plastificação dos rostos torna as pessoas quase que obras de inteligência artificial. Elas não têm vinco no rosto, não têm expressão, não têm feiura, não têm perfeição, não têm idade. Estamos criando uma geração de jornalistas produzidos pela inteligência artificial, de apresentadores, de comentaristas, de analistas, porque o próprio humano se submeteu a esses conceitos e critérios, abriu esse espaço. O espaço de você ter preconceito contra quem tenha ruga, quem tem idade, quem não tenha um cabelo na moda, quem não use uma barba agora, entendeu? É isso, essa pasteurização do ser humano que promove, que coloca o tapete vermelho para a assunção da inteligência artificial. E nós mesmos que estamos promovendo a inteligência artificial porque nós estamos nos artificializando. Uhum. Entretanto, ela sempre, como você disse bem aí, vai se basear em dados já dados, coisas que estão por aí na internet que a inteligência busca. Nesse caso, e aí eu estou me lembrando que o jornalismo já teve, né, aqueles grandes autores mesmo. Concordasse você com ele ou não, o Paulo Francis era brilhante. Né? Então você tinha lá o Sérgio Augusto, os grandes jornalistas, os caras que tinham opinião, respondiam por suas opiniões, às vezes pagavam caro, né? Mas o resgate disso é fundamental agora, da autoria, né? Daquele sujeito que escreve baseado numa experiência humana excruciante, numa experiência humana viva, ativa, né? A opinião vai ser bom, porque para a área editorial de livros, a eles que teremos que recorrer. É verdade. É verdade. Vai buscar na fonte. Das produções literárias, né? A profundidade, a imaginação ali é que vai estar. As novidades. Eu acho que vai ficar restrito a um universo pequeno de produção e dali a inteligência artificial vai beber para ter as novidades. Agora, Zuzu, eu não sei, vamos falar, nós todos, de alguma forma... Nós estamos fazendo digressões, né? Sim. Mas essas digressões são importantes. Por mais erradas que elas sejam, essas digressões são fundamentais, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você teve na própria família uma demonstração de luta, de resistência a tudo que aconteceu nesse país. E é o resultado, a sua consciência é o resultado de todo esse sofrimento e também das alegrias que a vida foi lhe permitindo. Eu gostaria de tocar nesse assunto com muita delicadeza, mas o que aconteceu na família também foi... Não foi brincadeira, né? Meu Deus do céu, né? É verdade. A gente, né, eu gostaria de... Marcos, quer perguntar alguma coisa nessa direção? Eu acho que essa tua pergunta me interessa muito, a questão da Zuzu e tudo. Então, assim, eu gostaria de ouvi-la a respeito, sem dúvida, desse aspecto aí, da experiência. Eu quero uma pergunta objetiva. Viver, sobreviver, enfrentar, tudo isso não foi fácil, né? Eu fui colocada no colunismo social pela minha mãe. A mamãe estava pressentindo que perderia os filhos. Ela já estava, o Stuart já estava no movimento estudantil, né? E depois ele foi assassinado, e eu fazia teatro. Eu trabalhei com o Zé Celso, com os grandes diretores de teatro, mais revolucionários, né? Até a grande peça política do Zé Celso, que foi do Oficina, que foi o Graças Senhor, eu tinha uma participação nela, até com certo protagonismo.
e outras montagens, né, de teatro. E minha mãe percebeu, eu acredito que seja isso, que eu ia pelo mesmo caminho do Sturte se eu seguisse no teatro, né? E ela conseguiu, através de uma amiga, me colocar para trabalhar no Globo como assistente dessa amiga que se chamava Nina Chaves, que era uma grande colunista da época. Eu fiquei um ano com a Nina e depois fui com um grupo de teatro embora para o Rio Grande do Sul, tentar fazer um grupo que fizesse as transformações a partir do Rio Grande do Sul, a consciência, a partir... E todas as nossas peças foram censuradas. E eu acabei, no final de um ano, voltando para o Rio, e a Nina Chaves me procurando para eu voltar a trabalhar, porque ela tinha gostado muito do meu trabalho. E aí eu fiz a minha carreira no colunismo social, concomitante com a carreira de teatro. Com a ditadura apertando, os produtores não faziam mais peças, tanto que o Graças Senhor foi esse espetáculo, peças de protesto político, assim se chamava na época. E eu comecei a fazer muita comédia. Eu era muito convidada para comédia, e que fazia um sucesso até. Mas não era o meu prazer de fazer teatro. Quando eles assassinaram a mamãe, eu, então, fiquei exclusivamente com a coluna social. E a coluna social convivendo com aquele universo do colunismo social. O universo da futilidade, o universo do dinheiro, o universo do luxo, o universo da moda, o universo político, na época da ditadura. Mas eu só passei, mas eu tinha o meu escrúpulo. E eu não, nessa época, que era ainda governo de Costa e Silva, e depois governo de Médici, né? E depois de Geisel. Eu não noticiava o governo. Não noticiava o governo nesses períodos. Na época do governo do Figueiredo, eu era muito amiga do Said Fará, amiga íntima do Fará e da Raimundinha. Ele era o dono da revista Visão. E o caso da mamãe repercutiu muito, o caso do Sturte. E a Raimundinha, quando eu a conheci, ela levava na carteira dela a foto do meu irmão. E isso naquela época as pessoas tinham fotos nas carteiras de dinheiro, não havia celular. E isso me capturou. Então houve vários motivos, inclusive um motivo pessoal relativo ao meu marido, para eu passar a cobrir Brasília a partir do Figueiredo. O motivo, digamos, como se fosse o salvo-conduto, era que era o governo da abertura. E o Fará colocou no discurso que ele escreveu de posse do Figueiredo, hei de fazer desse país uma democracia, ou uma frase semelhante. O que aproximou o Figueiredo do Fará foi o Guilherme Figueiredo, um dramaturgo que eu admirava muito e que eu conhecia, e que eu frequentava a casa, ele fazia saraus com os grandes compositores, pianistas, e o Guilherme era um grande amigo da minha tia. Minha tia era uma comunista assumida, radical, tia Virgínia. Ela torcia pelas Brigadas Vermelhas, torcia
pelo Baden-Meinhof. Olha que ótimo. Grande tia. Minha tia. Gostei dela. E essa minha tia acompanhou mamãe aos quartéis. Foi uma pessoa muito... Ela era muito amiga do Stuart, muito empenhada. E eu, então, achei que se ia haver abertura, era um momento de grande... Mas eu não tinha esse raciocínio nítido na minha cabeça, porque eu era uma pessoa muito traumatizada e muito amedrontada. Imagino. Entendeu? Imagino, claro. E eu era... Depois eu soube que eu era seguida, essas coisas. Mas eu achei que ali eu estava pisando num terreno que não iria... que eu podia pisar nesse terreno, eu podia fazer esse tipo de cobertura. E eu ficava na casa do Fará, em Brasília, onde se reunia toda a imprensa, os Castelinhos, Zueni, toda a imprensa de direita e de esquerda se reunia na casa do ministro da Comunicação Social. E muita gente eu conheci, foi ali. Sebastião Nery eu conheci em casa. Mas, enfim. E me senti, então, confortável. Mas o caso que o que eu cobria não era política. O que eu cobria era futilidade, eram as festas e política. Porque uma coluna social tem que falar também de política, mas não cobrir política. E eu dava furos nessa área. Mas isso causou uma impressão muito ruim de mim, que nunca causou dos outros colunistas sociais que cobriam, que diziam que o Médici era um connoisseur de vinho, ou que o Geisel era não sei o que maravilhoso. Mas não era permitido. E eu não tinha essa consciência, essa inteligência. Meu marido, na época, era um homem muito pragmático, que era um sobrevivente. Ele foi caçado pelo AI-5 quando se encontrava nos Estados Unidos. Ele era oficial de chancelaria. E ele não sabia por quê, porque naquela época ninguém sabia por que nada. E aquele frio, e nisso ele perdeu o emprego dele, que ele foi para os Estados Unidos ser oficial de chancelaria, num frio. E ele foi internado até numa instituição psiquiátrica, porque ele teve um surto de desespero, porque ele não conseguia trabalho lá, porque nenhuma entidade brasileira, empresa brasileira, escritório brasileiro ia recebê-lo, porque ele tinha sido caçado, e tinha medo de voltar ao Brasil, porque ele não sabia porque ele tinha sido caçado. Que loucura. É. Mas ele era muito sociável e ele se dava com o Edward Kennedy. E ele telefonou para o Edward Kennedy conseguiu moedinha para dar um telefone público, e o Edward Kennedy mandou o green card para ele 2, 3 dias depois. E ele conseguiu. Foi ser representante do New York Times, de parte de publicidade, fazer cadernos de publicidade, e também da Fairchild Publications. E ele conseguiu. Sabe? E Odegaard, só uma pergunta, como era o nome dele, posso perguntar? Chamava-se João Pessoa de Rezende. Okay. Ele originalmente foi colunista social da época do Ibrahim Suede, começaram ao mesmo tempo. Eles eram rivais, ele era o da Última Hora, do Samuel Weiner. Mas ele era um pragmático. Ele não tinha, digamos,
que precisar ter uma postura como eu precisaria ter. E eu não tinha maturidade para entender que eu precisava ter uma postura. E também não tinha nenhum respaldo para ter esta postura. Entendeu? Se eu tivesse a consciência e tido a postura, eu não podia continuar no Globo, naquela função. E eu teria morrido. Imagino. Olha só que loucura, que momento, não? Agora, anos se passam e a Nina Chaves dá uma entrevista ao Pasquim, que ela ficou zangada porque ela foi para os Estados Unidos, para a Europa, para a Grécia, bom namorado. E a coluna passou para mim, passou para interinos e, posteriormente, passou para mim. E ela aí deu uma entrevista ao Pasquim, dizendo que quando eu entrei para o Globo, quem pagava o meu salário era minha mãe. Para vocês verem. Calhordice. Vocês entenderam? A mamãe Sim. pagou para eu trabalhar no Globo. Ela pagava por recibo do Globo, entendeu? Não era um trabalho formalizado com uma carteira de trabalho. Quer dizer, aquilo foi um projeto dela. Mas em algum momento você conseguiu Não, concentrar-se em torno de um ideal de trabalho. Aí, naquela convivência, conhecendo aquelas pessoas naquele governo, eu conheci pessoas maravilhosas. O ministro da Marinha, que aliás foi meu padrinho de casamento, Maximiano da Fonseca, ele uma vez conseguiu ter a abertura de dizer que não concordou com certas coisas que foram feitas. Um militar dizer isso naquele momento. Entendeu? E mais, a dona Dulce Figueiredo se encantou tanto comigo que ela me mobilizava madrugadas inteiras, fazendo confidências que eu nunca vou revelar. Sobre o marido, sobre os filhos, sobre os netos, sobre as amigas que eram inimigas, tudo. Ouvi aquilo a madrugada inteira. Um grau de confiança, né? Então, e eu sei que ela ficou muito chocada quando eu assumi que aquilo me algeriza pela ditadura. Entendeu? Porque a minha função ali era concordar, era escutar, não era concordar, era escutar. E você, quem cala, consente. Bom, eu estou adorando essa conversa. Pamplona, você está aí? Então, eu acho que a gente podia fazer uma última pergunta para o Zé. Para não tomar muito tempo dela muito também. Agredida, fui muito castigada e muito incompreendida, e nunca, a não ser o professor Hélio Silva, que foi plenamente solidário, uma pessoa e plenamente compreensível, e deixou isso registrado. Eu nunca tive uma pessoa da esquerda, e a minha tia morreu. A tia comunista, aquela tia... E ela morreu. Eu consegui publicar o livro dela sobre a mamãe, eu consegui os editores, eu fiz a apresentação, fiz a noite de autógrafo no Rio e em Minas, e dei ampla cobertura, porque eu sempre usei dessa estratégia. Eu nunca deixei minha mãe e meu irmão esquecidos, esses anos todos, porque eu conseguia, por exemplo, a Praça Stuart Anja foi um amigo meu que fez, foi o primeiro logradouro público de um desaparecido político, que era o Carlos Imperial, produtor de teatro.
A rua Zuzu Ângel, em Belo Horizonte, foi um colunista social que conseguiu que fosse feito. Então, eu fui somando prêmios, medalhas, logradores públicos, tudo com a direita. Francelino Pereira foi inaugurar a rua Zuzu Ângel. Você está entendendo? Então, eu fui usando desses artifícios e desses caminhos para manter essas memórias vivas e ficaram vivas o tempo todo. A Zuzu era premiada, a Zuzu era isso, a Zuzu era aquilo, como a maior estilista, como isso. E todo mundo aplaudia. E a história estava subliminarmente ali. Entendeu? Viva, né? É, Uma história viva, pulsante. E aí foi, quer dizer, foi. E quando eu criei o Instituto Zuzu Ângel, a primeira exposição da mamãe que eu fiz ainda foi em 1980 e poucos. Sobre o Figueiredo. Hã? Sobre o Figueiredo. Começo da abertura lenta, gradual, como é que eles chamavam? Lenta, gradual. Foi uns anos depois da mamãe, eu fiz uma exposição de serigrafias dela no Hotel Nacional. Nunca foi esquecida minha mãe e meu irmão. Estava mantendo vivo a luta deles através de subterfúgios. Parabéns, a gente fica feliz. Ia todo mundo, ia todo o High Society, iam todos aqueles empresários que concordavam, que endossava a ditadura. E como foi no lançamento do filme da mamãe, que estava aquelas senhoras de muitos que talvez tenham sido da operação, empresários da UBAN, né? Saíram chorando aos prantos, foram. Parabéns. Edgar, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Que bom que eu disse. Só uma coisa. Que bom poder fazer isso da forma como você fez, com essa leveza e com essa inserção respeitosa, né? Em todos os segmentos. Bacana. Desculpe, Pamplona, você ia falar? Não, eu acho que a gente poderia, porque a gente tem feito esse material, Edgar, e a gente transcreve a entrevista, envia para você aprovar, certo? Para aprovar para quê? Para você ler o texto que a gente vai configurar a partir da entrevista. Mas vocês vão configurar, transformar em quê? Isso vai virar um livro, chamado Mídia e Money. Mas é um nome provisório. Biografia, vocês já vão fazer o livro. Como é que é? Eu ainda não publiquei a minha biografia, vocês vão fazer. Vai ser uma... Então, pega essa parte e a gente faz a biografia. Mas na hora que você vai fazer essa biografia, que precisar de ajuda, tenho aqui uma editora, à vontade de podemos fazer entrevistas, transformar as entrevistas. Mas aí a gente faz as entrevistas com várias pessoas, a próxima vai ser a do Nassif, né, Zé? Então a gente transforma isso em capítulos desse livro em que várias pessoas dão visões da mídia. E é claro que essa visão da mídia extrapola a própria mídia, como você, né, porque envolve todo um entorno político, cultural. Mas deixa eu falar para ela só do contexto que aconteceu. Eu trabalhei na Rádio Jovem Pan numa época que a Jovem Pan era uma emissora mais de centro, e ela caiu numa direita horrorosa recentemente, né? Mais recentemente. Então eu, como era daquela época, eu resolvi buscar um pouco daquele período, né? E trazer depoimentos, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Quer dizer, nós sabemos o que está acontecendo, mas grande parte da opinião pública precisa conhecer um pouco melhor esse mergulho no caos, né? Então é por isso que a gente está fazendo isso, com gente da sua competência e da sua bagagem, não só intelectual, mas afetiva com a vida, né? Isso que nos honra muito. E eu gostaria, se o Zé me permitir, fazer uma última pergunta. Por favor. Você tem mais um tempinho aí, Edgard? Tem? Essa pergunta é o seguinte, é uma coisa que me preocupa, né? Eu acho que é uma coisa que deveria preocupar todo cidadão brasileiro, né? Um rapaz agora de 18 anos entra lá na faculdade de jornalismo e vai se formar daqui a 4, 5 anos e pergunta para o Edgar, o que você diria, né? Eu pergunto, o que você diria para esse rapaz
fazer nesse contexto absolutamente complexo, complicado que a gente está vivendo agora, né? De uma mídia completamente permissiva, completamente sem cara e descarada. O que dizer para esse cara, a partir da sua experiência? Ver a ele que faça a faculdade, porque hoje nem precisa de faculdade para fazer jornalismo. Dizer a ele que faça a faculdade, estude, se aprofunde, porque eu não tive essa oportunidade. Eu fiz conservatório de teatro, foi minha formação. E faz falta. E dizer que haverá sempre espaço para quem tiver opinião legítima. Não sei se vai haver emprego, mas se criarão espaços. Eu acredito que se criarão espaços, sabe? Hoje em dia, os jornalistas trabalham em cooperativas, né? E a internet, se o Elon Musk não comprar tudo, ela é um universo sem fim. É um universo sem fim. E que você tem que escrever em outros idiomas. Ou talvez a inteligência artificial já resolva esse problema também. Você nem precisa. Mas é importante a comunicação em vários idiomas, para você não virar um jornalista da província, né? E faça a sua faculdade. Perfeito. Que bom, Edgar. A gente agradece muito, né, Pamplona? A sua generosidade, a Uma sua maravilha ouvir você falando, Edgar. disponibilidade. A gente ficou fascinado. Eu fiquei feliz da vida de ouvir, porque é uma vitamina para a resistência que nós vivemos nesse momento. É preciso resistir, mais que nunca. Eu tenho muita sorte, Zé, porque eu sou casada com Francis, que é um socialista cristão, que é um grande companheiro e que me trouxe também esse outro mundo, o mundo empresarial, o mundo da engenharia, o mundo das preocupações nacionalistas, sabe? E tem sido, ao longo desses 30 e tantos anos, uma convivência enriquecedora, muito importante para mim. E é o homem que eu amo, né? Isso também. E ele é uma pessoa muito querida. Pamplona, eu conheci o Francis Bocossian há pouco tempo. Nós estivemos conversando aqui em São Paulo, no momento que eles vieram para cá, acho que para uma homenagem ao Hildegard, não foi? Foi um momento momento bacana que a 247 está fazendo uma homenagem. Foi uma coisa bacana. E eu fui conversar. E aí você logo se encanta, porque o Francis é um cara que olha para a engenharia com esse olhar que a gente quer olhar para a engenharia. E eu vi nele um ponto de apoio importantíssimo. Ele vai ganhar a eleição no Rio, vai ser o presidente do CREA. Ele já fez tudo na vida. Tem um filho morando, acho que no Canadá, inclusive, né? No Canadá. Um cineasta, né? E tem uma empresa muito bem posta na área dele, especificamente, uma empresa na área de engenharia pesada, né? Uma empresa. E ele fez lá um sistema de sucessão quase inédito, porque negócio inacreditável, né? Porque num Brasil desse jeito aqui. Para todos os diretores, né? Olha só o que ele fez. É uma coisa assim, é uma pessoa que precisa ser estudada, precisa ser analisada. A gente precisa conhecer mais dele. Eu fiquei realmente encantado. E eu, candidato à presidência do CREA aqui, ele candidato à presidência do CREA lá, e outros companheiros que vão surgindo, a gente fica feliz, porque ele está já com a grande experiência que a vida permitiu. Eu estou com alguma experiência, menos que ele, mas eu preciso beber na fonte do Bocossian. Eu falo para ele, eu já falei isso para o Francis. Mas vai ser muito bom. Muito obrigado, Hildegard. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Foi uma alegria muito grande, né, Pamplona, a gente poder conversar e ter esse presente de receber tanto oxigênio para a luta, né? Tanta vitalidade. Muito obrigado, viu? Obrigado, Hildegard. Eu só quero dar uma cantada. Olha, se você tiver necessidade de uma editora para publicar a sua biografia, não sei se você a está escrevendo, mas, de qualquer forma, nós temos feito
como o José sabe, temos feito um belo trabalho aí também nesse segmento editorial das biografias, das histórias, às vezes a partir de entrevistas, nós transcrevemos e daí revisamos, enfim, me coloco à disposição. Eu estou aqui em Portugal, mas estou falando dos meus parceiros no Brasil também. Eu conheço. Você conhece? Agora eu não lembro o nome. O Sálvio Cornin Cotter. Ele mesmo. E já falo, de vez em quando ele me manda uma coisas de divulgação, eu falo dos livros, e é isso aí, a gente tem que apoiar quem está fazendo. Tá certo. Um abraço, então, bom dia. Obrigado. Bom dia aí no Rio, bom dia, muito obrigado, beijo. Um abraço ao Francis aí, um abraço ao Francis, muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigada, Zé. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.